Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, boa tarde. Me chamo Maria de Fátima, sou enfermeira e hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do diabetes. Então, o diabetes, ela acomete mais de 170 milhões de pessoas, sendo dessas 170 milhões, 15 milhões de brasileiros. Então, isso significa que ela é a quarta maior causa mundial de morte por doença. E estima-se que no mundo existe mais ou menos 6,2 milhões de pessoas não diagnosticadas. Então, são pessoas que têm a doença e não sabem porque ainda não foi feito o seu diagnóstico. Então, a gente vai estar falando hoje a respeito dessa definição, tipo de diabetes, causas e sintomas e o manejo do diabetes. Então, primeira coisa, o que é o diabetes? Como que a gente pode definir, conceituar essa doença? Então, ela é uma doença crônica que ocorre quando o corpo não consegue usar a insulina de maneira eficaz para regular os níveis de açúcar no sangue. E essa desregulação, ela pode levar a uma série de complicações de saúde ao longo dos anos. Então, entende-se que o diabetes, ele é crucial para uma prevenção e um tratamento correto. Além disso, a gente pode pensar que também o diabetes ela acontece no nosso organismo quando a gente tem pouca produção de insulina. Isso significa que o nosso corpo ele se alimenta, né, e principalmente de duas substâncias importantes. A primeira delas é o açúcar, que a gente se encontra em vários alimentos. E a segunda seria o próprio oxigênio que nós temos em nosso ambiente, no ar. Então, o açúcar, que a gente chama de glicose, e o oxigênio, eles são duas coisas importantes que é produzida no nosso organismo. E ele é carreado pelo sangue. Então, e essa distribuição para todo o nosso organismo, que é feito através da célula, né? E a célula ela faz esse transporte do açúcar e o oxigênio ele é transformado em energia. Então, como o açúcar não consegue passar sozinho, né? O organismo utiliza o transporte que nós chamamos de insulina. Então, caracteriza-se pela falta do produto, né, da produção de insulina em nosso organismo. E o que é a insulina? É um hormônio que ele promove a entrada da glicose nas células. Então, ela é uma substância que é produzida pelo nosso organismo e tem por finalidade colocar a glicose dentro da nossa célula, né, para que ela possa produzir a energia que é necessário para a nossa vida. E sem a insulina, a glicose não entra na célula. Então, enquanto as células ela não morre por falta do açúcar e energia, o sangue se transforma em um componente que é cheio de glicose, né? Que a gente, através dos alimentos, e que não pode, muitas vezes, ser produzida em grande quantidade. E isso, o que acontece? O nosso organismo adoece. Então, quem que é o órgão que faz toda essa produção? É o nosso pâncreas, né? Que é o órgão responsável pela produção da insulina.
Então, aqui, como eu já disse para vocês, né, aqui está a figura onde que o pâncreas é localizado, né, e que é o órgão responsável por essa produção. Quais são os tipos de diabetes que nós temos? Então, nós temos o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1, ela é uma condição autoimune, onde o corpo não produz insulina, resultando em altos níveis de açúcar no sangue. Então, isso significa que é uma doença que ela aparece geralmente na infância ou na adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos também. Então, pessoas que têm parentes próximos e que têm ou que já tiveram, né, a doença, devem fazer regularmente para acompanhar a glicose no sangue. Então, se você já tem um pai, uma mãe, um avô que é portador do diabetes, você tem, né, que ficar de olho se seu açúcar começar a aumentar, o que nós chamamos de pré-diabetes. Então, é importante ter esse cuidado. O diabetes tipo 2, ele é caracterizado pela resistência à insulina, onde o corpo não consegue usar a insulina adequadamente e que também é o tipo mais comum, né? Então, isso significa que é uma diabetes onde ela ocorre no corpo, quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. E a causa desse diabetes, geralmente, ela está diretamente relacionada a sobrepeso, a pessoa que é sedentária, que não faz nenhum tipo de atividade física, aumento do triglicerídeos, né, que muitas vezes fica elevado, paciente hipertenso e que tem hábitos alimentares inadequados. Então, por isso, é essencial manter esse acompanhamento, né, médico para realizar o tratamento e também dessas outras doenças, que elas são doenças oportunistas, e junto com o diabetes, ela pode ocasionar outros problemas de saúde. Isso significa que 90% dos pacientes diabéticos no Brasil, ele tem o diabetes tipo 2. Já a diabetes gestacional, ela ocorre durante a gravidez, que geralmente desaparece após o parto, mas pode aumentar o risco de diabetes tipo 2 mais tarde. Então, se a pessoa engravidou, tem uma gravidez de alto risco, né, é importante ter esse acompanhamento do médico corretamente para que essa diabetes que foi adquirida na gravidez, ela não se torne uma doença crônica mais tarde. Então, o tipo 1, ele é uma diabetes da infância e adolescência. Geralmente, ela é ocasionada pelo déficit de produção de insulina, né? É um paciente que ele é dependente de insulina e acomete geralmente 10% das crianças. Já o tipo 2, ele é geralmente de paciente adulto, paciente com sobrepeso ou obesidade, início dos sintomas, geralmente ele é lento e acomete 90% das pessoas. O diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsável pela produção de insulina. Sem a insulina, o corpo não pode utilizar a glicose como fonte de energia, levando aí, nesse caso, a altos níveis de açúcar no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia. Esse tipo de diabetes, normalmente, se manifesta na infância ou na adolescência, embora possa ocorrer na fase adulta também. Porque tem pessoas que do nada, 50, 60 anos, vai fazer um exame e está lá com a glicose lá em cima. Aí o médico vai fazer uma pesquisa e observa que a pessoa já está há algum tempo com essa insulina aumentada e a pessoa não se atentou, não percebeu alguns sintomas que muitas vezes a doença dá para a gente, que a gente tem que se atentar sobre isso. Logo em seguida, vocês vão estar vendo, vou estar comentando com vocês quais são esses sinais e sintomas. Já o diabetes tipo 2, ele é caracterizado pela resistência à insulina, onde o corpo não responde adequadamente ao hormônio. Isso pode ser causado por fatores genéticos, estilo de vida, incluindo aí a obesidade e a falta de uma atividade física. Lembrando também, né, que pessoas que têm o hábito de fumar, que têm o hábito de beber muito bebida alcoólica, que têm o hábito de comer comida gordurosa, então
tem que se começar a adequar a ter uma alimentação mais saudável, né? Legumes, verduras, frutas e, claro, né, carne vermelha e branca quando a pessoa gosta de consumir. O diabetes tipo 2 ele é mais comum em adultos, mas está se tornando cada vez mais frequente em crianças e adolescentes, devido ao aumento da obesidade infantil. Então, o que está acontecendo? A juventude de hoje em dia está muito assim na fase do hambúrguer, né? Não alimenta direito, come muita besteira, e isso está elevando o número de diabetes de crianças do tipo 2. Já a diabetes gestacional, né, igual a gente comentou anteriormente, ela é uma condição que se desenvolve durante a gravidez e geralmente se resolve após o nascimento do bebê. No entanto, pode aumentar o risco de se desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então, as grávidas elas devem ser monitoradas de perto e, se necessário, podem receber orientações sobre dieta e exercício para controlar os níveis de açúcar no sangue durante a gestação. Então, a pessoa pode fazer atividade física enquanto está grávida? Pode, desde que tenha uma orientação correta do médico, do fisioterapeuta, para que a atividade ela seja uma atividade diferenciada do não grávida, né? Então, a pessoa pode fazer pilates, né? Pode fazer musculação, a caminhada, que é uma atividade tranquila e que não tem custo. Então, é a pessoa realmente continuar com a sua vida normal antes de engravidar, para que não ocorra nenhum aparecimento de doenças que possam interferir em uma gravidez saudável. Então, quais são as causas do diabetes? São várias. Do tipo 1, são principalmente genética e autoimune, onde o corpo ataca suas próprias células produtoras de insulina. Então, vocês observam que o próprio organismo vai estar, né, fazendo com que o seu organismo não tenha uma produção, ou tenha uma produção muito alta, e o organismo não consegue absorver aquilo que não é importante para o nosso corpo. O tipo 2, ele é influenciado por fatores como obesidade, sedentarismo, dieta inadequada e histórico alimentar. Já a gestacional, ela pode ser precipitada por alterações hormonais durante a gravidez, especialmente em mulheres com sobrepeso. Os sintomas, geralmente, mais comuns incluem sede excessiva, micção frequente, que é o urinar a toda hora, fadiga, visão embaçada, que podem afetar a qualidade de vida se não forem tratados. Então, se a pessoa, à noite, ela começa a ter sudorese demais da conta, levantar várias vezes para urinar ou para beber água, porque a água fica a boca, fica naquela sensação de secura, então já é importante fazer uma consulta, né, lá na atenção básica, informar para o médico os sintomas que você está tendo, para que ele possa ali, né, pedir vários exames e verificar o que realmente está acontecendo. Às vezes, os sintomas de diabetes do tipo 2, eles podem se desenvolver lentamente e podem não ser notados inicialmente, o que torna a triagem regular essencial. Então, é importante que você vá, né, ali no Estratégia de Saúde da Família, que é ali próximo da sua casa, uma vez por mês, né? Vai lá, conversa com o profissional enfermeiro, com o técnico de enfermagem, para que ele possa estar ali fazendo uma avaliação. Procure participar de grupos que muitas vezes acontece na estratégia, né, com informações sobre o diabetes, sobre o fumo, sobre a bebida, sobre a atividade física, para que realmente essa equipe te conheça e você conheça melhor a equipe que está cuidando de vocês. Então, aqui vocês observam por essa figurinha, né, que a pessoa fica realmente naquela fisionomia de cansaço, de mal-estar, de não querer fazer nada. Por quê? Cansa muito fácil, tem muita sede, tem aumento do apetite, então a pessoa começa a comer compulsivamente. Pode aparecer aí também um emagrecimento sem nenhuma causa e urina aumentada. Então, a pessoa urina demais, várias vezes por dia, e isso a gente começa a perder líquido. Além de perder líquido e a pessoa poder, né, até ficar desidratada, ali também eles estão perdendo alguns eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio e assim por diante.
E as causas ainda são desconhecidas dessa doença, né? Prováveis fatores que influenciam em seu aparecimento. Fatores genéticos, a obesidade, pessoa que tem um peso acima da sua altura e da sua estatura física, e a pessoa que tem redução ou é sedentária no que diz respeito à atividade física. Não faz nada, não caminha, não vai numa academia, não vai numa aula de dança. Então, tudo isso é atividade física. Não sobe uma escada, tudo que faz fica extremamente cansado, nunca tem ânimo para nada. Então, isso é importante a gente estar observando todas essas causas. E como que é feito o diagnóstico do diabetes? Então, ele pode ser feito por meio de exames de sangue, que medem os níveis de glicose, incluída aí a glicemia de jejum e o teste de hemoglobina glicada, né, que vai dar o parâmetro de como está, né, que geralmente tem alguns laboratórios que fala de 1 a 7, né, acima disso já está alterado. Se os níveis de glicose estiverem elevados em um dos testes, mais exames terão que ser feitos para confirmar o diagnóstico, né? Então, você foi lá numa consulta, o médico pediu pela primeira vez uma glicemia de jejum e a glicada. Aí a glicemia de jejum veio lá 145, por exemplo, e a glicada vem 9. O médico vai falar, você está diabética. Não é possível que ele solicite novos exames para ter certeza que aqueles resultados eles foram fidedignos. Por isso é importante uma triagem bem feita, né? Que é recomendada principalmente para pessoas que têm risco quando têm o histórico familiar. Então, se já tem a mãe, se já tem o pai, o avô, o bisavô, um primo, ou até mesmo irmão, e você ainda não foi detectado, mas está com esses sinais e sintomas, então essa triagem é importante para o profissional de saúde verificar quais vai ser os exames necessários para ser realizado naquele momento. E as complicações que o diabetes pode trazer para nós? Então, a gente percebe que a longo prazo, o diabetes ele pode ser grave e afetar vários órgãos do nosso corpo, como visão, fígado, parte circular, né? Então, entre as mais comuns também as doenças cardíacas, que podem aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame, nosso famoso AVC, além de problemas renais que podem levar à insuficiência renal. Tem pessoas que muitas vezes têm que fazer diálise, tudo isso por causa do diabetes que não foi tratado adequadamente. Então, a pessoa muitas vezes esquece de tomar medicação ou não toma nas horas certas, e isso vai fazendo com que os nossos órgãos eles se deteriorem. Outras complicações incluem problema de visão, a neuropatia e problema de cicatrização de feridas, tomando aí a gestão eficaz do diabetes essencial para prevenir todos esses problemas. Então, se você percebe que você teve uma ferida, que ela teve dificuldade de cicatrização, muitas vezes o ponto não fecha, então também é um sinal de o profissional de saúde estar verificando se essa pessoa não é diabética, né? Porque são pessoas que têm muita dificuldade de cicatrização de qualquer lesão que tenha no nosso organismo. Então, por isso a importância de, a partir do momento que seja diagnosticada, que a medicação seja tomada corretamente, no horário correto, a dosagem correta. Por isso, a informação ela é extremamente importante. E também a prevenção, né, que é todo esse histórico da alimentação, do sedentarismo, do uso excessivo de bebida alcoólica, tem que começar a atentar sobre tudo isso. Então, no que diz respeito à complicação da retinopatia, que é uma das principais causas de cegueira, né, e as neuropatias, que é o formigamento dos pés do diabético, então, isso também tem que ser tratado. E as nefropatias, principalmente causa de insuficiência renal crônica, que leva as pessoas a ter que fazer uma diálise, aí depois passando para a hemodiálise e chegando finalmente, muitas vezes, até a necessidade de um transplante. Então, por exemplo, no que diz respeito às neuropatias, está orientando o paciente que é diabético, principalmente com os pés. Isso significa que tem que ter um calçado confortável,
Toda vez que fazer a higienização, que tomar o banho, secar muito bem entre os dedos para que não fique, não acumule bactéria, porque ali a gente lembra muito, que a gente chama muito de frieiras. Isso significa o quê? Que é uma fissura que ela acomete entre os dedos dos pés e isso provocando uma ferida. Como vira ferida, isso vai ter o quê? Dificuldade de cicatrização. Por isso é importante a orientação para o diabético, tudo isso que pode levar a desencadear outros sinais e sintomas e até mesmo outras doenças crônicas por causa do tratamento incorreto do diabetes. Então, no que diz respeito a uma visão geral do manejo do diabetes, é importante que esse manejo ele seja eficaz, que envolve a combinação de monitoramento dos níveis da glicose, uso de medicamentos e, quando necessário, isso vai ser necessário, a mudança no estilo de vida. A educação sobre a condição é fundamental e deve incluir informações sobre como ajustar a dieta, a importância do exercício físico regular e o reconhecimento de sinais de nível de açúcar no sangue, que isso é muito perigoso. Então, a pessoa pode ter uma hipoglicemia, que é a diminuição do açúcar no sangue, e a hiperglicemia, que é o aumento. Então, isso significa que nem todas as pessoas têm alguns, a hipo, e não tem sinal e sintoma nenhum. Então, se você não faz esporadicamente o teste de glicemia, que a gente chama de teste de glicemia capilar, que você faz em casa mesmo, para observar como que está o seu teor de açúcar em jejum, após o almoço, principalmente se você faz o uso da insulina, então isso dificulta um pouco. Então, o envolvimento ativo na gestão da saúde pode levar a uma melhor qualidade de vida e menor risco de complicações. Então, quando a pessoa que a gente chama de diabético insulínico, que tem que fazer diabético todos os dias, 2 vezes por dia, lembrando que a primeira dose do diabetes ele tem que ser em jejum. Quando ele faz 3 doses, ele tem que tomar meia hora antes do almoço. E aí, 2 horas depois da alimentação, você mede para ver se a glicose ela está acima dos limites aceitos pela literatura. E a mesma coisa no jantar. Se você faz 3 vezes, então, meia hora antes do jantar, você faz a insulina e lembrando que após 2 horas tem que fazer a leitura também. A terapia com insulina ela é crucial para os pacientes com diabetes tipo 1, pois como o nosso pâncreas não consegue produzir e a insulina que você tem no organismo ela é inexistente, então por isso que você tem que fazer o uso da insulina. Para aqueles que o diabetes é do tipo 2, a insulina pode ser necessária se outras medicações não forem suficientes para controlar o nível de açúcar no sangue. Então, isso significa que a pessoa está fazendo uso só de medicação oral. E aí, na consulta, o médico percebe que essa insulina ela está aumentada, mesmo com o uso da medicação. Então, o que se faz? Às vezes, muda a medicação ou a dosagem da medicação e, mesmo assim, a pessoa continua com os níveis alterados. Aí, nesse caso, o médico vai ter que prescrever a insulina para que esse paciente faça o uso. Então, o tratamento, ele requer um entendimento adequado sobre as dosagens, horários, técnica de você fazer a insulina para garantir a eficácia e minimizar os riscos. Para quem faz o uso de insulina, é importante fazer o que a gente chama de rodízio. Nunca aplicar ela somente no mesmo lugar. Então, uma área muito interessante e com menos vascularização para você fazer a aplicação da insulina é na área periumbilical. Aí você pode fazer no deltoide, você pode fazer no vasto lateral da coxa. Então, o local, ele vai depender de onde o paciente se sente mais confortável. Né? Onde ele sente menos dor, porque dar o furinho 2, 3 vezes por dia durante o mês inteiro, vai chegando uma certa hora que as pessoas às vezes deixam de fazer o tratamento
por essa causa. Então, é importante estar orientando, né, tanto o paciente quanto os familiares da importância desse rodízio quanto à realização da insulina. Né? Então, as medicações orais, né, existem várias no mercado, mas vai depender qual que você vai utilizar, né, de acordo com a orientação médica. Então, ela vai ajudar a gerenciar o diabetes do tipo 2, melhorando a sensibilidade à insulina e controlando aí a produção de glicose pelo nosso fígado. Esses medicamentos podem ser usados isoladamente ou em combinação com insulina, dependendo da necessidade do paciente. A adesão ao tratamento ela é fundamental para a manutenção dos níveis de açúcar no sangue, dentro da faixa desejada para que essa prevenção diminua as complicações. O que é importante? Então, se a pessoa ela é diabética, ela é hipertensa, ela é um cardiopata e faz uso de 3 medicações diferentes. O que é importante? Que a gente chama, né, de coquetel. Que nunca essas medicações elas sejam ingeridas no mesmo horário. Então, se eu tenho, por exemplo, uma medicação para hipertensão, eu vou tomar às 7. O remédio do coração, eu vou tomar às 7h30. E o remédio do diabetes, eu vou tomar às 8. Por quê? Porque a medicação, uma pode interferir, né, na hora do nosso organismo fazer toda essa troca no nosso organismo. Então, por exemplo, se os 3 estão tomados em horário diferente, o nosso organismo vai metabolizar em horário diferente para que cada um faça o efeito que o organismo precisa. Então, é importante esse cuidado. E ter aí o monitoramento dos níveis de açúcar. Então, a pessoa que é insulina dependente, a própria atenção básica hoje, graças a Deus, né, já oferta para as pessoas tanto a fita quanto o aparelho. E que ela deve ser feita corretamente, porque senão eles não te dão, por exemplo, daqui 30 dias, novas fitas. Se você não ter o caderninho, né, a sua agenda das horários e o quantitativo que a sua glicemia foi monitorada. Então, o monitoramento deve ser feito regular, né, para até observar os níveis de açúcar no sangue, e é essencial para a gestão eficaz do diabetes, permitindo aí ajuste da dieta e também da própria medicação. Então, os pacientes devem aprender a usar os medidores de glicose e entender as metas de controle glicêmico estabelecidas pelo médico. Então, se o médico fala, olha, sua glicemia de jejum, ela tem que estar a 100, pós-almoço até 140, após a janta até 160. Então, vai ter parâmetros aonde o médico vai estar informando, tanto o médico quanto o enfermeiro, informando o quantitativo que após o exame, ao fazer a leitura, a pessoa saber se está alta ou se está baixa. Então, esse registro, ele é de extremamente importante, né, até para você identificar os padrões e tomar decisões informadas sobre o manejo da doença. Então, se você tem essa agenda direitinho, toda consulta médica, você tem que levar até para ele fazer um parâmetro de um mês para o outro, para ver se teve alguma modificação, ou se nesse intermédio a gente teve uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, e fazer ajuste da medicação. Então, o manejo dietético, que é o manejo alimentar dessa pessoa, ela pode praticamente comer de tudo, desde que com a quantidade correta. Então, uma dieta balanceada, rica em nutrientes, ela é vital para o manejo eficaz do diabetes, ajudando aí a controlar o nível de açúcar no organismo. Por isso, um outro profissional importantíssimo dentro de todo esse processo é o nutricionista. Ele é que vai orientar a respeito da alimentação, da quantidade, o que pode, o que não pode, qual é o alimento, qual é a fruta que contém mais açúcar, que ele não pode comer todos os dias, mas ele não precisa deixar de comer. Então, são algumas orientações que é importante, por isso que a gente fala, o tratamento ele é interdisciplinar. Médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e assim por diante. Psicólogo, aonde vai estar dando todo aquele suporte, aonde a pessoa que recebeu ali o diagnóstico está se sentindo extremamente vulnerável, esse profissional é que vai estar ajudando
o nosso paciente em todo esse processo. Então, o paciente ele deve focar em consumir grãos integrais, frutas, legumes, proteínas magras, que a gente fala de proteína no caso da carne, né? Vermelha, branca, que aí nós temos a carne de boi e de porco, nós temos o frango, nós temos o peixe, né? Evitando aí açúcares refinados e carboidratos simples. Então, quando a gente fala de carboidratos, eu não posso comer mais arroz. Pode, desde que em pequenas quantidades. Eu não posso comer pizza. Pode, desde que você fracione, que não fique todo dia comendo pizza, todo dia comendo pão. Então, é algumas coisas que você pode comer desde que o quantitativo correto para que seu organismo não produza muito açúcar e você tenha o problema de ter que fazer insulina mais tarde. E, claro, o acompanhamento com o nutricionista, né, que pode ser benéfico, pode não, é benéfico para criar um plano alimentar adequado às necessidades específicas de cada pessoa. Que às vezes a dieta que é feita para mim não vai dar para o João, não vai dar para o Pedro e assim por diante. Então, cada um vai ter ali, né, todo o seu plano alimentar de acordo com a orientação do nutricionista. A atividade física. Então, gente, vamos se movimentar, né? Vamos sair dessa cadeira, desse sofá, porque a atividade física regular, ela é um componente chave na gestão do diabetes, ajudando aí a melhorar a sensibilidade à insulina, mantendo os níveis saudáveis de açúcar no sangue, né? Controlando o peso, reduzindo o risco de complicações e, claro, melhora a saúde cardiovascular. Então, os pacientes eles devem buscar atividades que gostem, né, que possa implementar o seu dia a dia, né, que isso seja uma rotina diária para garantir aí a adesão a longo prazo. Que às vezes você fala assim, eu vou para academia, aí você vai uma semana, a segunda semana já não quer ir mais. Porque tipo, lá o professor falou que você tem que colocar peso e a pessoa não gosta de peso. Então, é você adaptar a atividade física à sua condição física. É você falar para o seu treinador, para o seu fisioterapeuta, o que você realmente gosta de fazer. Ele não gosta de ir para a academia, eu gosto de caminhar. Então, vamos caminhar. A parte da manhã, até entre ali 8 às 10 horas da manhã, que é o momento onde a gente não tem muito raios solares que possa prejudicar a nossa saúde, né? Ou final da tarde, né? Ter o consumo de água durante o dia, né? Entre 2 e 4 litros, mas isso vai depender da condição física e da idade de cada um. Então, são várias orientações onde a gente pode, com certeza, né, dar uma condição de vida ideal para essa pessoa que tem o diabetes. Porque a pessoa fala, que eu tenho diabetes, que eu não posso fazer. Você pode fazer de tudo, desde que você tenha todas as orientações corretas para que você possa fazer sua atividade física, para que você possa se alimentar corretamente e assim por diante. E como a gente vai prevenir o diabetes? Então, as estratégias de prevenção, ela inclui a manutenção de um peso saudável e envolvimento em atividades físicas regulares. A conscientização sobre os fatores de risco, como dieta inadequada, sedentarismo, é essencial para evitar o desenvolvimento do diabetes tipo 2. E programa de educação e apoio na comunidade, que pode ajudar as pessoas a fazer mudanças positivas de vida, em seu estilo de vida. Que eu disse para vocês anteriormente, que essas pessoas possam participar dos programas que a Estratégia de Saúde da Família realiza durante a semana ou durante o mês e que a população possa ter acesso. Né? Vai ter uma palestra sobre diabetes, é importante, porque ali você vai ter um profissional onde você possa retirar todas as suas dúvidas. Né? Por isso que a gente tem muitas vezes os meses que são dedicados àquilo. Então, por exemplo, 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Né? Então, geralmente nesse dia tem várias campanhas, tanto presencial quanto na mídia, que a gente possa realmente estar assistindo, estar ouvindo e cada dia mais poder estar conscientizado, né, que é uma doença que tem cuidado, não tem cura, mas tem cuidado e que você possa ter uma vida ativa normalmente. Os fatores de risco que incluem obesidade, estilo de vida sedentário, histórico familiar do diabetes e a idade avançada. Então, pessoas com hipertensão, colesterol alto também têm maior probabilidade de desenvolver o diabetes tipo 2.
Então, a conscientização e a identificação precoce desses fatores podem ajudar na adoção de intervenções preventivas. E qual que era a importância de consultas regulares? Então, as consultas médicas regulares são essenciais para detectar precoce e o manejo eficaz do diabetes. Os médicos eles podem realizar exames de triagem e aconselhar sobre hábitos saudáveis, adaptando o tratamento às necessidades do paciente. E a educação continuada sobre diabetes deve ser parte integrante das consultas médicas. Então, também a gente tem que pensar na saúde mental e diabetes. Então, o diabetes ele pode impactar a saúde mental dos pacientes, resultando aí em estresse e ansiedade relacionada à gestão da condição e suas complicações. O encadeamento de emoções, como frustração e medo, pode dificultar a adesão ao tratamento. Portanto, é importante que o suporte psicológico e emocional seja parte do cuidado do diabetes, ajudando os indivíduos a desenvolver estratégias para lidar com esses desafios. E nesse caso, a unidade básica de saúde é a porta de entrada de todo esse processo. Caso esse paciente tenha alguma outra doença de base que precisa ser encaminhada para uma unidade hospitalar, isso vai ter um encaminhamento correto, mas lembrando, o paciente ele vai ser sempre da atenção primária. É claro que vai ter aquele intercâmbio entre a atenção primária e a atenção secundária, para que o tratamento desse paciente ele seja o que a gente chama de holisticamente, pensando no paciente como um todo. E quando a gente fala disso, quando a pessoa pensa, eu estou vivendo com diabetes, mas isso você pode gerenciar. Ele é um compromisso diário que exige educação, apoio e ajuste no estilo de vida. Então, é crucial que os pacientes tenham acesso à informação e recursos que ajudem a fazer as escolhas saudáveis. Além disso, a criação de uma rede de suporte, incluindo familiares, amigos e profissionais de saúde, pode facilitar a vivência com diabetes e promover aí uma qualidade de vida. Então, desse sistema de apoio aí, nós temos um forte sistema de apoio que é fundamental para o suporte emocional e prático na gestão do diabetes, que é o que eu disse para vocês, Estratégia de saúde da família, unidade básica de saúde e, quando necessário, a unidade hospitalar. Então, esses grupos de apoio e redes sociais, eles podem proporcionar comunidades para compartilhar experiências e conceitos. Então, os profissionais de saúde, familiares e amigos podem jogar papéis importantes que ajudar o paciente a gerenciar essa condição. Então, é importante que se ajude. E os recursos comunitários, que são programas comunitários que podem fornecer educação e apoio para aqueles que vivem com diabetes, promovendo aí um estilo de vida saudável. Então, oferecerem oficina de nutrição, exercício e suporte psicológico, facilitando aí o aprendizado de habilidades práticas. Então, esses recursos eles são essenciais para ampliar o conhecimento e criar aí um senso de comunidade entre os indivíduos afetados pelo diabetes. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, é um folder do Ministério da Saúde, onde ele coloca os 10 passos para que você realmente tenha aí uma qualidade de vida, fazer pelo menos 3 refeições por dia, mais importante que seria 5, que é o café da manhã, um lanche entre o café da manhã e o almoço, um lanche da tarde, jantar e o que a gente chama de colação, que seria um chá, uma bolacha, um copo de leite ao deitar. Mas se você não consegue fazer as 5 refeições, se você conseguir fazer pelo menos 3, isso já é importante. Então, eu deixo esse passo a passo para vocês, para que vocês realmente possam tá lendo, tá aprendendo a cada dia mais o que pode ser feito para uma boa qualidade de vida. Então, eu agradeço mais uma vez poder estar aqui com vocês. Meu muito obrigado e até a próxima.